Obedecer a uma ordem quando sabemos qual rumo tomar é fácil, mas obedecer sem saber a direção, sem receber uma recomendação do que fazer, para onde ir, como se achar, é muito mais difícil. Obedecer quando é para deixar para trás aquilo que não gostamos é muito fácil, é até prazeroso, mas quando a obediência envolve deixarmos para trás aquilo que mais gostamos, pessoas próximas, parentes, quando a obediência envolve sacrificar aquilo que eu mais amo, aí fica bem mais difícil. Eu sou Jonathan Cadiz e esse é o nosso devocional semanal. As páginas da Bíblia se rompem em Gênesis 12 com um chamado inusitado, ousado, exclusivo. Em Gênesis 12, 1, o Senhor chama um homem chamado Abrão e diz: saia da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu ainda lhe mostrarei. Sem dúvida nenhuma é uma ordem difícil de ser obedecida, por deixar tudo para trás, amigos, parentes, toda uma vida já estruturada. Além disso, como obedecer sem saber para onde ir? A ordem de Deus era para ir e obedecer, e depois saber para onde iria, o porquê iria, para que iria. Carta aos Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz que pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. O interessante é que esse chamado, essa ordem de Deus estava carregado com um segredo. No capítulo 12, versículo 2 e 3, mostra as promessas de bênção que estavam condicionadas à obediência de Abraão. E o versículo 4 diz que Abraão obedeceu e partiu como o Senhor lhe ordenou. Uma das maiores virtudes de Abraão é a sua obediência. Termo no grego para obedecer, usado em Hebreus, significa ouvir, obedecer, atentar a um comando, submeter-se, ser obediente. Obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil ou submisso. Pode ser classificada como uma das virtudes e se define como um comportamento pelo qual alguém aceita ordens dadas por outro. É o mesmo que acatar, cumprir, respeitar, reverenciar, realizar ou executar. A obediência está ligada ao amor. Em João capítulo 14, versículo 15, Jesus disse que quem ama, obedece. A obediência também nos qualifica a sermos discípulos de Cristo. Em João capítulo 8, versículo 31, Jesus disse que se obedecermos os mandamentos dele, verdadeiramente seremos discípulos. O próprio Cristo, nosso maior modelo a ser seguido, foi obediente ao Pai. O próprio Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Seja obediente a Deus. Faça como Abraão. Não questione, não espere, não queira saber o final. Se tratando de Deus, apenas obedeça. Como diz em Hebreus 11, 8, Abraão, sem saber, peregrinou nas terras que Deus o daria, porque obedeceu. A obediência é a chave que nos faz alcançar as promessas e bênçãos de Deus para nós. Nessa semana, lembre das ordens de Deus e obedeça. A melhor maneira de obedecer a Deus é praticar, seguir a palavra de Deus. Sejamos obedientes e Deus fará muitas coisas em nossas vidas. Um abraço, ótimo dia, ótima semana.